Eu sei da ajudar. O meu está travado. Cris não veio, Cris? Oh, que saudade. Que falta. Ai, que falta. Eu estou assim, talvez. Que falta, né? Que vazio que tá. Se fizer um moço ali que sem camisa não pode ficar na câmera, né? Ele é um homem muito ocupado, de verdade. Sim? Não. Ah. Agora já sumiu. Tem que desligar o celular, senão vai dar um barulho. Bolinha? Boa noite a todos e a todas. Havendo número legal de vereadores presentes, declaro aberta a sessão, convocando o vereador para fazer a leitura do texto bíblico. Renan. É só isso? Sempre os dois que faz. Senhores, boa tarde. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e o versículo 1, nos diz assim: Pedro e João subiu ao templo à hora da oração, a nona, e era carregado um homem, coxo de nascença, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhe Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. Amém. 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 Solicita a funcionária Marlene para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde a todos. Ata da terceira sessão extraordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Araquari, no estado de Santa Catarina, realizada no dia 27 de março de 2015. Estiveram presentes os vereadores Cristiano Bertelli, Fabiano Floriani Garcia, Gilmar Senes, José Lir Medeiros Cardoso, Marcos da Maia Vicente, Maria Denise Stringari de Almeida, Mário Paulini e Neuzirelli Machado. Na hora aprazada, havendo quórum, o senhor presidente abre a sessão, solicitando ao vereador Gilmar para fazer a leitura do texto bíblico. Em seguida, o senhor presidente solicita a leitura da ata da sessão anterior. A mesma foi aprovada sem restrições. Na sequência, foi feita a leitura do expediente do dia. Projeto de lei complementar número 4/2015 para a segunda votação. Após o plenário, ciente da ordem do dia, o senhor presidente colocou em segunda votação o projeto de lei complementar número 4/2015, que foi aprovado. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerra a sessão, agradecendo a presença de todos e convocando a próxima para o dia 31 de março, às 18 horas, neste plenário. Para constar, Renata Giannini Pereira Pinto, assessora parlamentar de bancada, lavrou a presente ata, que vai por ela assinada pelo senhor presidente e pelo primeiro secretário. Sala das sessões, em 27 de março de 2015. A ata da sessão anterior está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior. Solicita a funcionária para fazer a leitura do expediente do dia.
7ª reunião ordinária do dia 31 de março de 2015. Ofícios do Executivo. Ofício 77/2015, encaminhando o projeto de lei 9/2015. Matéria do Executivo. Projeto de lei ordinária número 9, onde abre crédito suplementar. Matéria do Legislativo. Indicações. Número 43/2015, de autoria do vereador Márcio Correia, onde solicita providências para placas de sinalização e 2 lombadas na rua João da Cruz Costa, no bairro Porto Grande. Indicação 44/2015, de autoria do vereador proponente Márcio Correia, solicitando providências para placas de sinalização e 2 lombadas na rua Pacífico Pereira, no loteamento Micheluti, no bairro Itinga. Indicação 45 e 46 está prejudicada nesta sessão pelo autor não estar presente e vai entrar na próxima. Moções. Número 6/2015, de autoria do vereador proponente Márcio Correia. Apresenta a proposta à mesa diretora, ouvido em plenário e dispensadas as demais formalidades regimentais, foi aprovada por unanimidade a moção de autoria do vereador Márcio Correia, em nome de todos os vereadores, para externar sentidas condolências pelo falecimento do senhor Arilton Correia Lopes. Em tramitação na Casa, encontra-se do Executivo Municipal, projeto de lei complementar número 3/2015, onde altera a redação do artigo 7º, anexo 1º, da Lei Complementar 68/2009 e dá outras providências para a segunda votação. Acata as indicações de número 43 e 44 de 2015. Coloco em discussão o projeto de lei de número 9 de 2015. Baixo as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Obras e Serviços Públicos. E suspendo a sessão para as comissões se reunirem. Só antes do senhor encerrar a sessão, só uma parte. A moção número 06/2015 do vereador Márcio Correia, só gostaria de sugerir que a mesma fosse em nome da Câmara de Vereadores de Araquari, pelo fato de ele ter sido vereador nesta casa. Então, acredito que seria de bom tom ser uma moção da Câmara de Vereadores, entendo que está assinado por todos os vereadores, mas que vai em nome da Câmara de Vereadores, pelo fato de ele ter sido vereador. Só como sugestão. Pois não, vereador. Uma pausa de 5 minutos para reabrir a sessão. Já está pronto os pareceres? Estão prontos? Um minutinho para tomar um café. Que moção é essa? Moção do condomínio? A moção número 6.
Cristiano, em nome do vereador. Não, vou apanhar a moção. A número 6, em nome da Câmara. Conforme o não, só bota não, só o número 6, em nome da Câmara. Está em votação. Moção. Número 6 está em votação. Em nome da Câmara. Só bota assim, a moção número 6 está em votação. É porque depois você vai Está em votação, Thiago. Está em votação. Aí depois você tem que dar. Para depois pedir o parecer, tá? Ô Cris, Cristiano, boa tarde. Vai para a palavra livre? Vai? Cristiano. É o quinto? Quinto, Cristiano. Assina aqui para mano.
Não, mas primeiro põe a votação, a moção e o projeto. Vinícius. Reaberta a sessão. Antes de colocar os projetos em segunda votação, quero colocar a moção de condolência de número 6 em nome da Câmara de Vereadores. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovada a moção de condolência. Está em segunda discussão e votação o projeto de lei complementar de número 03/2015. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado o projeto de lei complementar de 03/2015. Agora a pergunta aos presidentes das comissões se tem pareceres Tem, sim, do senhor. projeto. Pode fazer a leitura deles, vereadora. Parecer das comissões. As comissões de Justiça, Redação Final, Finanças, Orçamento, Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Obras e Serviços Públicos, relata o projeto de lei 09/2015 e o encaminho a plenário para deliberação. Os membros das comissões acima mencionadas reuniram-se na sala das comissões para analisar o projeto de lei número 9/2015 que abre crédito suplementar. O mencionado projeto de lei é compatível com os objetivos da administração pública e atinge o fim a que se destina. Em face do exposto, os membros das comissões acima nominadas dão parecer favorável à aprovação do projeto de lei 09/2015. Sala das Comissões, 31 de março de 2015. Justiça e Redação Final. Cristiano Bertelli, presidente. Osmar Della Justino, relator. Márcio Correia, membro. Finanças e Orçamento. Osmar Della Justino, presidente. Marcos da Maia Vicente, relator. Neuzir Hélio Machado, membro. Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Maria Denise Stringari de Almeida, presidente. Fabiano Floriani Garcia, relator. Neuzir Hélio Machado, membro. Obras e Serviços Públicos. José Lir Medeiros Cardoso, presidente. Osmar Della Justino, relator. Neuzir Hélio Machado, membro. Está em discussão o parecer do projeto de lei de número 09/2015. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado o parecer do projeto de lei 09/2015. Está em discussão e votação o projeto de lei 09/2015. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado o projeto 09/2015. Não havendo mais nada a tratar, passo para a palavra livre, primeiramente com a bancada do PMDB, com o vereador Josué Vieira. Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, em nome do meu amigo Clovismar Lopes, meu amigo Chineque de longa data, quero cumprimentar a todos do auditório, a imprensa também presente, imprensa, por sinal, explosiva, mas parceira dessa casa, né? É necessária, né? E três assuntos que eu quero discorrer aqui nesse momento, que com muita até rapidez, em função que eu tenho um compromisso na faculdade, com referência à reforma, cabe até isso a nossa vereadora, que é educadora, né? A reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil João Inácio Filho, no Rainha, que interessante que foi uma obra através da iniciativa público-privado, né? Aí o SUNG, através do secretário de Desenvolvimento Econômico e vice-prefeito Clenildo Carlos Pereira, conseguiu esse recurso
né, alinhado com o desenvolvimento econômico do município, conseguiu esse recurso da EUSUNG para propor a reforma e ampliação desse CI, que estava muito carente de espaço, e inclusive na época que eu estava como secretário, eu estive lá visitando, fazendo as medidas, e hoje aconteceu. Eu acho que mais feitos desses nós temos que buscar junto à iniciativa privada, porque é um investimento para a educação, muito importante, e está de parabéns, né, o governo por essa iniciativa e por essa execução dessa parceria público-privado. Tomei com referência ao nosso amigo o Tigrão, o Arilton, colega, companheiro, amigo de muitos carnavais, teve uma morte prematura, saiu do nosso meio, deixando saudade já desde já. E quero então apresentar minhas condolências à família, aos amigos, aos parentes, e que Deus o tenha em seu tabernáculo, né, para a vida eterna. E outro assunto, o Cris está insuportável, presidente. Outro assunto pertinente também, sobre o que gerou uma polêmica, quando eu fiz uma crítica construtiva e reparadora junto a esta tribuna, com referência à Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Araquari. Eu quero dizer que hoje, inclusive ontem, o presidente me procurou, depois do estardalhaço no semanário O Litoral, né, cujo escriba está aqui presente. Mas é interessante que se notifique isso, se noticie, mas houve um desatino por parte dele, ele me falou ontem, né, que precisa conversar comigo, precisa acertar isso, não é por aí o caminho. Eu também não quero distensão, eu fiz apenas uma crítica construtiva e reparadora. Vamos deixar o nosso município, porque eu fui incitado por associados que estavam descontentes com essa situação. E eu coloquei mais de 14, 15 associados naquela entidade. E eles não acharam correto aquela atitude. Mas ele ficou de rever isso, né? Ficou de rever e tomar uma posição. Eu não vou regular isso, né? Cabe a ele entender se está errado ou certo, e ficou acertado desta forma. Não vou fazer nenhuma reparação com referência a isso, e vamos tratar de assuntos mais importantes para o nosso município, apesar disso também ser importante, mas vamos ficar na ambiguidade e na harmonia com as nossas entidades de classe. Então, só para esclarecer a todos, apesar de eu ter sido, de alguma forma, ofendido, mas já sou vacinado contra isso e não coube a mim aquela fala, porque não tem credibilidade legal, né? Apesar de eu não ser mais sócio da associação, porque minha empresa está inativa já há mais de 2 anos. Mas tudo bem, isso já é fato do passado, é a consciência dele que vai agir conforme, né? E sustento que fiz apenas uma crítica construtiva e reparadora. E no mais, eu quero desejar um resto de noite muito boa a todos, que continue discutindo o melhor para o nosso município. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a bancada do PSD, o vereador Fabiano Floriano Garcia. Senhores vereadores, funcionários dessa casa, público presente, saúdo o senhor Walter, nosso particular amigo, em nome dele, todos os presentes, também o nosso amigo Covinho, a imprensa, na pessoa do Ricardo, o professor Edson, da Assessoritec, que se faz presente também na noite de hoje. Senhores vereadores, público presente, eu tenho aqui alguns assuntos que eu gostaria de trazer na noite de hoje. Inicio falando, acho que o vereador Josué também já se manifestou, e motivo pelo qual a moção apresentada pelo vereador Márcio Correia também, referente ao falecimento do seu Arilton. Como acho que bem colocou Josué, de forma prematura nos deixa, e conforme eu falei, quando do falecimento do seu Darcy Sprott,
A nossa cidade ela cresce, ela desenvolve, existe uma perspectiva muito grande de nos próximos 10 anos nós ultrapassar a casa dos 100 mil habitantes. E como é importante a gente deixar escrito ou deixar salva, né, a memória da cidade, ou seja, a história da cidade. São pessoas que construíram a história da cidade. O senhor Arilton é uma dessas pessoas que também ajudou a escrever a história da cidade por onde passou. Como vereador nessa casa, né, como membro atuante do 7 de setembro, também como gerente da Casan aqui na nossa cidade, e também como funcionário da Casan por muito tempo. Tive a grata satisfação de trabalhar por pouco mais de um ano com ele, quando assumi a função de secretário adjunto da Agricultura e Pesca. Tive a oportunidade de trabalhar diretamente com ele. Me criei, estudei com a Araceles, que é filha dele, né? Ou seja, é uma família que a gente tem uma relação próxima, tem uma amizade, um respeito, e nada mais justo do que essa casa lembrar. Eu acho que como todas as pessoas que se vão, né, mas o caso do senhor Arilton também é uma pessoa que merece essa referência pela história que teve em nossa cidade. Também não foi possível encaminhar antes para essa casa, mas eu queria colocar em apreciação dos senhores vereadores uma moção de pesar ao senhor João Fernandes Gomes, ele que morava no Ponto Alto e faleceu antes de ontem e foi sepultado no dia de ontem. Então também gostaria de colocar essa moção de pesar em nome do senhor João Fernandes Gomes e que a mesma seja assinada também por todos os senhores vereadores. A moção, a família enlutada, está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovada a moção de condolência, vereador. Outro assunto que eu gostaria de trazer, até se eu não me engano foi uma indicação da vereadora Denise, referente às lombadas na forma de faixas de pedestres colocadas na rua da APAI. Agora me fugiu o nome da rua. Crispim Lídio Correia, isso mesmo. Obrigado pela contribuição. E foi feita essas lombadas de forma positiva, porque diminuiu significativamente a velocidade naquele trecho, porém ela acabou ficando um pouquinho perigosa porque ainda não foi feita a sinalização da mesma. Não foi feita a pintura e nem a colocação de placas. E hoje, visitando alguns moradores lá da rua, conversando com alguns moradores, eles me levantaram um problema que ontem parece acontecer um acidente com o pessoal da Recicle. O caminhão, acho que não viu a lombada, passou e os garis que trabalham na parte de trás do caminhão caíram e acabaram se machucando. Até inclusive vieram para o PA e tudo mais e tal. Então seria importante que essa casa encaminhasse um documento com uma certa urgência à Secretaria de Obras para que realizasse a pintura das faixas na lombada e também a sinalização com placas. Uma vez que a ação foi importante, foi boa, positiva, porém faltou essa questão da sinalização. Então gostaria de colocar esse ponto aqui para poder contribuir com essa questão. Na semana retrasada e na semana passada nós discutimos sobre a questão da BR-280, referente aos vários pontos, e surgiu aqui a ideia de se conversar com o engenheiro Bessa. Entrei em contato com o engenheiro Bessa e devido ao feriado e devido a uma série de compromissos já assumidos, ele pediu escusas e comentou que essa semana seria praticamente impossível agendar uma reunião para se conversar sobre esse assunto. Mas que já no início da semana, segunda-feira, eu entro em contato com a Rose, que é a secretária direta dele no DENIT, e assim ele vai estar agendando para a semana que vem uma reunião, para que a gente possa discutir aqueles assuntos com ele, conforme foi estabelecido aqui naquele dia. E aí a gente comunica a Câmara e pede para que a Câmara comunique os demais vereadores. Então, como tinha ficado combinado de a gente fazer o contato, estou trazendo esse retorno, e na semana que vem a gente possivelmente faça essa conversa com o engenheiro Bessa para resolver essa situação. Outro assunto que eu gostaria de trazer também, ontem eu fui convidado a participar em uma reunião sobre o viaduto da Corveta, não especificamente o viaduto da Corveta, o retorno da Corveta que ficava em frente à mineração Veiga, agora atualmente a BMW também, e com o fechamento havia a promessa para a comunidade que seria feito um retorno.
e aí seria feito um viaduto ali para resolver a situação da comunidade local. Ou seja, na reunião de ontem, a gente pôde observar muito claro que ninguém tem respostas. A autopista autorizou, a NTT autorizou, porém agora não se sabe quem vai fazer. Existe uma certa dificuldade de adentrar aos muros da BMW, que na verdade é aquilo que várias vezes comentei. Uma empresa de tal tamanho, ela é importante, ela ajuda o município, ela gera divisas, ela traz inúmeros pontos positivos, mas na verdade ela está pouco preocupada com a cidade. Depois de instalada, esquece que tem vereador, esquece que tem prefeito, esquece que tem vice-prefeito, esquece que tem autoridade no município, muitas vezes esquece até da própria cidade, né? Então é uma pena essa situação, e faço esse desabafo porque ontem percebi que a associação por várias vezes tentou entrar em contato com a BMW e não logrou êxito. Ou seja, né, como é uma empresa grande, se dá o luxo de fazer isso da forma que quer e como quer. Diante disso, lá houve toda essa conversa e surgiu a ideia de se fazer uma reunião com o deputado Chodini, que atualmente é o secretário da pasta, né, que fez esse trabalho da vinda da BMW para Araquari. E aí, em contato com o vereador Marquinhos, que tem o contato direto com o deputado Chodini, o mesmo vai fazer o agendamento da reunião para que a gente possa estar conversando com ele e discutindo esse assunto. E dentro desse assunto também, ano passado, não lembro bem, mas se eu não me engano foi em outubro, novembro, se eu não me engano, eu participei de uma reunião na prefeitura com a autopista, empresários da região da BR-101, a prefeitura e várias pessoas. E naquele momento o vice-prefeito Clenilton ficou como responsável, coordenador, para reunir os empresários e discutir a questão das paralelas, das marginais. E a autopista cobrou ontem que desde aquele momento até hoje não se teve mais nenhuma informação, uma reunião, algo do gênero. Portanto, vou estar encaminhando a pedido da Associação de Moradores, até mesmo a pedido da própria autopista, um pedido de informação ao vice-prefeito, para ver em que pé que anda essa situação, se houve algum andamento nessa situação e que seja retomada essas conversas. Então, esses eram os assuntos aí referentes a essa questão, que também requer o empenho e o trabalho de todos os vereadores para resolver essa questão do retorno do viaduto da Corveta. E um outro assunto, para finalizar a fala no dia de hoje, me trouxe grande preocupação, mas grande preocupação mesmo. Comentava com a vereadora Denise, o vereador Marquinhos e o vereador Cardoso, um pouco antes de iniciar essa sessão, com relação ao comunicado oficial da empresa Energizer e também da ASR. Essas duas empresas, que hoje empregam mais de 200 pessoas, na sua grande maioria mulheres, agora no início de abril está fechando as portas em Araquari e se mudando para o México. Fruto, claro, da crise e da situação que vive o nosso país. E, para mim, como vereador, me causa grande preocupação, por quê? Porque essa empresa, ela era uma grande empregadora de mulheres numa faixa etária de difícil colocação no mercado em outras atividades. E o que acontece com essa empresa indo embora? Muitas mulheres de Araquari ficarão desempregadas. Inclusive, acho que até a esposa do nosso amigo Covinho também trabalha ainda, né, Covinho? Agora saiu com essa questão. Ou seja, eu penso que a prefeitura precisa, não a prefeitura, mas o poder público como um todo, nós também vereadores, buscarmos uma alternativa para essa situação. Principalmente nós aqui da região central, vereador Gilmar, vamos sentir isso muito forte. O nosso comércio local vai acabar sentindo, porque são cerca de 200 mulheres que tinham renda dessa atividade e que não terão mais a partir do mês de abril. Então, isso me causou grande preocupação, né? Como falei, o fato de serem mulheres que dificilmente se colocam em outra... Presidente, apenas 30 segundos para poder finalizar. Então, é algo que traz muita preocupação, porque essas mulheres não têm com tanta facilidade uma outra colocação no mercado de trabalho. E aí, isso gera um impacto muito negativo para a nossa cidade, ainda mais nesse momento de crise que o país vive. Então, fica aqui essa reflexão, fica aqui o pedido desse vereador para todas as autoridades, todos os vereadores, os secretários, a prefeitura, que busquemos juntos, claro, alternativas
para atração de para atrair empresas nesse segmento, ou empresas que possam trazer, né, novamente a oportunidade de emprego para essas mulheres que acabaram perdendo essa oportunidade através da empresa Energize e através da empresa ASR. Era isso, obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Temos que se unir, Poder Executivo, Legislativo, que se perca só essa empresa, que não começa agora a desandar e as nossas empresas saírem do nosso município, que isso entristece nossos munícipes que trabalham, e hoje fica, pelo que eu soube, acho que tinha quase 200 funcionários na empresa, e hoje ela está nos deixando. Mas com a bancada do PSDB, com o vereador Márcio Correia. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nós vereadores. Boa noite, público aqui presente. Venho essa noite aí, senhor presidente, parabenizar ao nosso governo ali o nome do João Pedro e ao Zelino, de uma indicação que venho fazendo desde que sou vereador nessa casa, desde que estou aqui, e de um micro-ônibus, transporte do TFD, e essa indicação que sempre vinha fazendo, graças a Deus, isso se tornou realidade. A gente fez a conquista aí, eu tinha conversado com o prefeito, há um mês passado foi ganhado um micro-ônibus novo para a educação, não sei se deve ter passado de frente da prefeitura, viram um ônibus lá, e tentei falar com o prefeito para ver se conseguia que aquele ônibus, porque era para transporte de pessoas também cadeirante, e para a gente era um sonho, porque aonde eu trabalhava, na área da saúde, se precisava e muito desse transporte para essas pessoas que eu transportava na época ali, como motorista, e eu sabia mais do que ninguém da dificuldade, da necessidade que se precisava naquela setor daquela área ali, que era transporte de pessoas que fazem radioterapia, quimioterapia, só da hemodiálise e etc. E outras tantas pessoas que são transportadas, que estão, né, numa situação difícil, cadeirante, e a gente tinha que pegar no colo, botar, e a porta era bem estreita e era perigoso. E graças a Deus, aí conversando com o prefeito, várias vezes conversei e tal, aí ele tentou ver se conseguia, entrou em contato lá no estado, em Florianópolis, para ver se conseguia aquele micro, mas não deu certo. Mas ele disse, fica tranquilo que eu vou conversar com o secretário Zelino e a gente vai ver o que pode fazer. Então a gente sentou junto com o Zelino, e o Zelino disponibilizou outro micro-ônibus, que também era da pasta dele, lá cedeu para a saúde. Então venho aqui essa noite agradecer ao Zelino, ao João Pedro, pelo esforço. E hoje, lá dentro da secretaria, que hoje o Queco, acho que está, o Jefferson, está deixando a secretaria hoje, né? E acho que amanhã inicia a Débora. E a gente sabe do trabalho que o Queco veio fazendo ali, o excelente trabalho ali que ele vinha diante da secretaria fazendo e buscando e batalhando. A gente sabe que não é fácil, como ele também enfrentou várias dificuldades lá, mas fez a parte dele. Eu tenho uma grande admiração pelo Jefferson, pelo Queco. E hoje, amanhã, a Débora está indo para essa pasta. Tenho certeza que, né, ela é da área, ela já era adjunta, passou a ser secretária, e a Ana Paula como adjunta. Então tenho certeza que essas duas, pelo conhecimento que têm, vão fazer um ótimo trabalho, vão dar continuidade àquilo que o Queco vinha fazendo, e eles, tenho certeza que vai conseguir. E agora, com um micro-ônibus para facilitar, a gente fez a entrega dele na sexta-feira, é isso, né, Cristiano? Estava quinta-feira, né? Quinta-feira à tarde a gente fez a entrega. Também fiz uma questão de dar uma palavra e agradecer ao prefeito na hora, no momento, as pessoas que estavam ali, por uma luta que eu venho batalhando, e graças a Deus é usado, mas é um seminovo ônibus, mas eu tenho, é de grande valia, grande importância
para essa área, então venho aqui, não podia deixar de vir aqui agradecer por essa conquista, porque a gente sabe da necessidade que havia. E sobre a moção de condolência que eu tinha, né, feito, agradeço e parabenizo o vereador Fabiano por, não tenha dúvida, né, que teria que se partir também da Câmara, porque o Ailton era um grande amigo nosso, pessoa que foi, Ailton, foi vereador, não foi nessa casa, né, mas era na época ali, não peguei bem essa época, mas era aqui, acho que acima da delegacia, bem isso. Então foi um cara que vai deixar muita saudade, principalmente com a família, com os amigos. Foi diretor também da Casan, foi secretário. Então teve uma história, e eu peço aqui nessa noite desculpa que eu não pude ter ido no velório, mas porque devido a motivos de família, tive que sair, não estava na cidade, daí não pude estar presente com a família ali para poder dar os seus pêsames. E ao CI, assim como o vereador também Josué tinha comentado, de grande importância, aquele CI, já tinha o CI, agora foi ampliado, foi melhorado, então uma conquista, a gente também vem aqui parabenizar ao governo por ter conquistado através de uma empresa que fez a sua contribuição e ajudou, e se a gente for buscar aquilo que o José colocou, foi muito importante. A gente for buscar, tenho certeza que a gente consegue almejar muito mais outras necessidades que a gente vem enfrentando na nossa cidade. Então, mas é isso aí. Obrigado e boa noite, senhor presidente, novos vereadores e a todos que se fazem aqui presente. Obrigado, vereador. Com a mesma bancada do PSDB, o vereador Gilmar Senes. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Quero saudar aqui o público presente, a pessoa do seu Walter, seu Índio, Ricardo do Jornal, Márcio do Correio e o meu amigo Covinho, parceirão Amara também, Pedrinho, funcionário desta casa. Senhores, a minha fala nessa noite começa também aqui externando a família enlutada do seu Hilton, as minhas condolências e os meus sentimentos pela pessoa que representou e que foi para o município de Araquari. Quero também aqui parabenizar a iniciativa do nosso prefeito João Pedro, ao vice-prefeito Clenilton e à Secretaria de Planejamento por essa parceria público-privado, onde que proporcionou a ampliação do CI lá na localidade do Rainha. Essas atitudes são atitudes que vêm somar no município. E o nosso prefeito e o vice-prefeito e a Secretaria de Planejamento estão de parabéns por essa iniciativa positiva dentro do nosso município. Senhores, uma outra situação que desde a sessão passada, confesso aos senhores que me causou uma certa preocupação, foi quando foi tratado o assunto, foi colocado um assunto até por minha pessoa, nesse dia, a questão de uma taxa que deverá ser cobrada, conforme lei federal, a respeito da taxa de saneamento básico. Eu me preocupei bastante quando foi falado que essa cobrança é lei e tem que ser cobrada e não é uma lei municipal, é federal. Me preocupou bastante porque, como o vereador Fabiano destacou há poucos minutos que me antecederam, a fala do vereador Fabiano foi muito importante quando ele falou, e muito propriamente técnica, até posso assim falar, a respeito da situação econômica que vem enfrentando o nosso país. A nação brasileira, não é segredo de ninguém, vem atravessando os momentos terríveis e difíceis dentro da nossa economia. Não bastasse os escândalos de corrupções dentro do governo, e isso aí se estende por todos os lados, essa corrupção está virando um câncer que está atingindo todos os lugares do Brasil, e infelizmente a nível nacional também está ocorrendo esse fato. E não bastasse isso, o Brasil vem enfrentando uma crise, e uma das piores crises até hoje enfrentada, maior que a de 2008. Posso assim dizer com toda a propriedade, porque trabalho como consultor financeiro de uma das maiores
empresas e instituições bancárias do Brasil, Banco Bradesco, e vem se tratado e se preocupado muito acerca da situação financeira no Brasil. Diante disso, a situação que vem acontecendo, casos que aconteceu aqui em Araquari, 2 empresas que empregavam um número expressivo de pessoas e moradores do nosso município, hoje estão fechando as portas na nossa cidade e deixando mais de 200 pessoas desempregadas. E isso, pior que, analisando o contexto todo nacional e a situação econômica do Brasil, a gente entende que não tem uma luz no fim do túnel para tão logo. Essa crise não vai passar de uma hora para outra. Ela tem projeções que vai continuar até que as medidas sejam tomadas necessárias, e isso a longo prazo, não é a curto prazo que vai mudar. Diante disso, quando eu venho a essa casa e sou informado ou perguntado, interrogado por algumas pessoas na rua sobre essa taxa que deverá ser cobrada de saneamento básico, me preocupou mais ainda, porque diante de uma crise financeira que estamos vivendo, diante de tantas pessoas perdendo seu emprego, diante de tantas situações negativas acontecendo, vir para Araquari uma taxa para ser cobrada. A bem da verdade, essa taxa, ela seria útil para quem tem uma condição financeira boa, para quem recebe lá seus 4, 5, 6, 7 salários mínimos, como alguns senhores que nós conhecemos em Araquari, ou mais até. Seria muito fácil pagar uma taxa de lixo, que já é um absurdo aqui em Araquari, pagar uma taxa de saneamento básico, que é um absurdo em Araquari, e sem contar que quem vai pagar essas taxas, daqui a pouco o nosso município vai, não só daqui, mas também a nível de outros estados e municípios, vai pagar uma taxa de água, vai pagar uma taxa de saneamento básico e vai pagar uma taxa, uma tarifa de energia elétrica que aumentou mais de 50% e todo mundo vem sentindo isso no bolso. Agora veja bem, senhores, a minha preocupação onde está? Quem ganha um salário razoavelmente bem, 4, 5, 6 ou mais salários mínimos, até tranquilo. Agora quem ganha um salário mínimo? E quem é um aposentado que ganha apenas um salário mínimo? Quem é o servidor, o trabalhador comum da nossa cidade, que tem uma família inteira para manter, para dar alimento à mesa, e que ganha seus R$800, R$900, e vai gastar quase metade do seu salário em tarifas, em taxas, para manter, sim, a luz, a água e o saneamento básico. O artigo, a lei número 11.445 de janeiro de 2007, estabelece a lei, a cobrança do saneamento básico em todo o território nacional. Mas só que o artigo 30 dessa mesma lei nos diz que deve ser analisada a capacidade dos consumidores de pagar esse valor. Então, assim, ó, dentro dessa semana, no mais próximo, amanhã, se possível, eu queria conversar, estarei conversando com o nosso prefeito, João Pedro, e vou estar propondo para ele que tanto a taxa do lixo, como assim que possível vier a ser cobrada a taxa de saneamento básico, que ela seja analisada algumas questões socioeconômicas dos nossos moradores. Uma delas, a condição de remuneração. Qual é a remuneração de cada pessoa para poder pagar uma taxa dessa? Haja visto que essa mesma lei, 11.000, trata que os serviços públicos são de obrigatoriedade do poder público. O poder público tem que oferecer o serviço público para o cidadão. Lógico que o poder público, dentro dessa lei, pode estar cobrando as taxas. Mas veamos, senhores, no momento que o Brasil atravessa, no momento que a crise está instalada, ainda temos mais espaço para cobrar mais uma taxa do trabalhador comum? É a pergunta que fica para mim, é a pergunta que eu deixo. Será que os nossos munícipes e tantos outros trabalhadores ainda têm espaço no seu salário para apertar mais um pouco e pagar mais uma taxa? Nós vivemos aí desde 2013, o vereador Fabiano foi junto comigo e mais outros vereadores, se unimos aqui, o vereador Márcio, para que pudéssemos derrubar aquela taxa do lixo cobrada pela Recicle, que vem assim, assaltando o bolso dos nossos araquarienses, e até agora não conseguimos fazer nada em relação a isso aí. Apenas um não. Não vou voltar à taxa do lixo, mas eu vou propor ao prefeito João Pedro que pudesse fazer, sim, um cadastramento, através da assistência social, para ver a condição socioeconômica de cada pessoa, para que ela pudesse ter, sim, um pagamento justo, mas dentro das suas condições de remuneração que cada uma recebe. Para que não possamos, nós mesmos, ajudar a assaltar o bolso do nosso contribuinte, do nosso munícipe, do nosso morador,
Porque se daqui a pouco, além de crises e desempregos dentro da cidade, nós vamos encontrar pessoas passando fome e necessidade e não tendo nem dinheiro para comprar remédio. A preocupação maior minha, como vereador nessa casa, é assim, que Araquari cresça, que Araquari desenvolva, que venham empresas, que haja um desenvolvimento no comércio, que as pessoas vivam bem, que haja uma melhor saúde, que haja uma melhor educação, mas não podemos esquecer de uma coisa, não podemos de forma alguma fazer com que as pessoas que aqui morem tenham o seu salário, o seu direito do pão de cada dia, tirado por taxas e mais taxas. Essa era a minha fala. Eu, dentro de poucos dias, ou amanhã ainda, quero estar conversando com o prefeito João Pedro, e conversando com ele, estarei essa casa, ao resultado da conversa minha com o prefeito, para que onde possamos nós, como vereadores e o executivo, fazer alguma coisa. Haja visto que políticas para trazer empresas para o município não faltam. Parcerias e viagens foram feitas para trazer empresas para cá. Isso é muito importante, diga-se de passagem. Mas também não é só trazer empresa. Vamos cuidar dos nossos munícipes aqui. Vamos cuidar do que está na nossa casa. Essa seria a minha fala. Agradeço ao senhor presidente, seus vereadores, público presente. Que Deus abençoe. Obrigado, vereador. Só para ratificar, vereador, não é só uma taxa, é 80% do valor que é gasto dentro da fatura. Não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada essa sessão, agradecendo a presença dos senhores vereadores, aos funcionários desta casa, ao povo que tanto nos honra com sua presença, convocando duas sessões para dia 7/3/2015. Às 17 horas é a sessão ordinária e às 19 horas é a sessão solene do aniversário do município. Obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Dia 7, próxima terça-feira, às 5 é a ordinária e às 7 é a solene. Não, às 5 horas é a ordinária. É o mesmo dia.